Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, hoje o seu professor de matemática, e dando continuidade àquele conteúdo que a gente já viu de função de segundo grau, eu quero mostrar para vocês hoje uma particularidade muito importante da parábola, que é o chamado vértice. O vértice ele tem muitas aplicações quando a gente lida com equações ou com funções do segundo grau, principalmente para a gente descobrir os valores máximos e mínimos de uma determinada função. Se você não viu a nossa aula sobre função de segundo grau, eu aconselho que você assista ao vídeo que eu vou colocar, tá? Só clicando aqui em cima e depois de ter visto o vídeo, volta para cá que a gente continua com essa aulazinha maravilhosa para você entender de vez o que é o vértice de uma parábola, tá bom? Olha só, galera, quando a gente fala de máximos e mínimos de uma função, a gente está falando sobre uma determinada função que ela atinge o maior valor possível que ela pode atingir ou o menor valor possível que ela pode atingir. Isso vai depender de algumas características da própria parábola que a gente vai ver no decorrer da nossa aula, mas preste bastante atenção. Tudo isso, todos os pontos máximos e mínimos, eles têm a ver com um ponto importante da parábola que é o chamado vértice. Toda parábola, toda parábola tem um vértice, tá? Eu quero te mostrar o que é o vértice dessa parábola. Aqui a gente tem o eixo Y, o eixo X, e eu tenho uma parábola com concavidade para cima, a famosa carinha feliz. Quando a gente observa essa parábola, eu consigo perceber que ela poderia subir infinitamente, para sempre. Então ela não tem necessariamente um ponto máximo, porque ela pode chegar até o infinito. Não existe um ponto, um valor real que eu possa falar, esse é o maior ponto, esse é o maior valor que a parábola pode assumir. Não existe. Só que se você olhar aqui para a parte de baixo, você percebe que ela tem um valor mínimo. Olha só, a parábola tem um mínimo. Ela vem descendo, chega até o menor ponto, o menor valor que ela pode assumir, e depois ela continua subindo de novo. Esse ponto, meus amigos, também chamado de ponto de inflexão, é o famoso vértice da parábola, e toda parábola vai possuir ela, tá? Aqui, lógico, é um ponto mínimo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só observa que esse ponto mínimo, pelo fato de ser um ponto, ele vai ter coordenadas x e coordenadas y. Observe que esse ponto aqui, ó, ele tem uma coordenada x, que eu vou chamar de x do vértice, porque é o x do ponto vértice, e uma coordenada y, que eu vou chamar de y do vértice, porque é o valor de y do ponto que eu estou chamando de vértice aqui da minha parábola. Então, o vértice chamado de V vai ser um ponto cujas coordenadas são x do vértice e y do vértice. Aí você, beleza, professor, eu estou entendendo. A parábola ela vai ter sempre um ponto máximo ou um ponto mínimo, tá? Mas toda parábola vai ter um vértice, ponto. Aquele vértice e aquele ponto vai ter uma coordenada x, que eu vou chamar de x do vértice, e uma coordenada y, que eu vou chamar de y do vértice. Exatamente. Agora eu quero apresentar para você duas fórmulas muito simples para determinar, a partir de uma equação ou a partir de uma função de segundo grau, as coordenadas x e y do vértice. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Olha só. Galera, para você determinar a coordenada x do vértice, é só você pegar o coeficiente b, o oposto dele pelo menos, né? Olha, menos b, e dividir por 2 vezes a. Lembrando que esses coeficientes a, b e c são os coeficientes da sua função de segundo grau. Lembra? ax ao quadrado mais bx mais c. Então, para você descobrir o valor de x do vértice, menos b sobre 2a. E aí você obtém a coordenada x do ponto vértice. Caso você queira obter a coordenada y do ponto vértice, você pode fazer o seguinte, menos delta dividido por 4 vezes a. Usando essas fórmulas, você obtém diretamente as coordenadas x e y do vértice. Legal isso aqui, né? Então são duas fórmulas muito simples para a gente achar as coordenadas desse cara, tá? Só que isso vai servir para eu obter valores máximos e mínimos da minha função, beleza? Só que como eu sei se aquela função de segundo grau ela vai me dar o maior valor dela ou o menor valor dela? Observa isso aqui. Aqui eu tenho duas parábolas, tá? A primeira parábola com concavidade para cima, cujo A é positivo, a gente já viu isso, A positivo, carinha feliz. A segunda parábola, cujo A é negativo, olha, A negativo, carinha triste. Essa primeira parábola a gente já viu que ela não tem um valor máximo, ela pode subir infinitamente, então ela não tem um valor máximo, tá? Um número real ali que expressa o maior valor dessa função, mas ela tem um valor mínimo, olha aqui embaixo.
Então, ó, uma parábola com concavidade para cima, carinha feliz com A positivo, ela vai ter um valor mínimo, não um valor máximo. Agora, quando essa parábola tem o A negativo, ou seja, carinha triste, concavidade para baixo, ela não tem um valor mínimo. Esse valor pode descer infinitamente, mas ela tem um valor máximo, olha, um maior valor que essa função pode atingir. Então, via de regra, parábola com concavidade para cima tem valor mínimo, parábola com concavidade para baixo tem valor máximo. Legal isso aqui? Deu para sacar? Espero que tenha entendido, tá? Mas, para que isso aqui se fixe de uma forma bem bacana na sua cabeçola, eu vou trazer aqui um exercíciozinho resolvido rapidamente. Presta atenção nesse exercício que vai aparecer para você. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão TH é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. A que horas o estudante obtém o maior número possível de bactérias? Então olha que questão maneira. Eu tenho uma estufa e a temperatura dessa estufa é diretamente proporcional ao número de bactérias, ou seja, quanto maior a temperatura, maior é o número de bactérias. O problema fala que quando essa estufa atinge a temperatura máxima, o número de bactérias também é máximo. E ele quer saber a que horas o número de bactérias vai ser máximo. Pensa comigo no seguinte, galera. A expressão que indica a temperatura da estufa em função das horas é TH é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Essa função de segundo grau, por ter o A negativo, A é aquele coeficiente que acompanha o meu termo ao quadrado, vai ser uma parábola de concavidade para baixo. Então veja, ela vai ter esse formato. Então ela vai ter um valor máximo, tá? Um valor máximo de quê? De temperatura. Porque, olha só, a temperatura aqui faz o meu papel de Y. E o meu H, ele faz o meu papel de X. Então, olha, quando a temperatura for máximo, eu vou ter o maior valor, o máximo valor da minha expressão, tá? Se eu descobrir o valor de H para o momento em que a temperatura é máxima, eu vou estar descobrindo, na verdade, o X do vértice. O X do vértice indica a coordenada X do maior ponto da minha parábola, ou seja, do maior valor assumido pela minha função de segundo grau, tá? Então, eu sei que a temperatura tem que ser máxima, então eu estou falando do vértice. Mas o que eu quero? Eu quero a temperatura ou eu quero a hora? Eu quero o momento em que essa temperatura é máxima. Eu quero a hora. A hora aqui, ó, esse momento não está fazendo o meu papel de X, então o que eu preciso descobrir é X do vértice, tá? Ó, X do vértice é menos B sobre 2A. B é 22, então menos B é menos 22. 2 vezes A, 2 vezes, quem é o A? Menos 1. Isso aqui vai dar menos 22 sobre menos 2, que é igual a 11 horas, tá? Então, às 11 horas, a temperatura vai ser máxima. Descobrindo o X do vértice ou o Y do vértice, você vai descobrir as coordenadas do valor máximo ou do valor mínimo. Então, quando o problema fala de valor máximo assumido ou mínimo assumido por uma função, saiba que você vai ter que descobrir o X do vértice ou o Y do vértice. Qual é o cuidado? Aqui, o meu T, que é a temperatura, faz o papel de Y. Então, se eu quisesse a temperatura máxima, eu usaria o Y do vértice. Mas não, eu quis, olha, o momento, a hora em que a temperatura vai ser máxima, porque nesse momento eu vou ter um maior número de bactérias. Então, eu quero a hora, o momento. E a hora aqui faz o meu papel de X. Então, eu tenho que descobrir X do vértice. Tem um macetinho para você, rapidamente, que é o seguinte. Como saber se eu vou usar X ou Y do vértice? A pergunta para o Y do vértice normalmente é uma pergunta muito direta. Olha só, qual é a temperatura máxima? E pronto, vou usar o Y do vértice. Quando ele quer saber o Y do vértice, normalmente ele dá uma enrolada. Ó, a pergunta da questão, por exemplo, qual é o momento, ou seja, que horas a temperatura vai ser máxima, tá? Então é uma pergunta indireta e aí a gente usaria o X do vértice.
Bacana? Espero que tenha entendido essa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários que eu vou responder o máximo de perguntas possíveis. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.